A paz do Senhor para todos, conhecimento da Bíblia, que é a palavra de Deus, para libertar pessoas de enganos espirituais de religiões heréticas. Estudo número 1. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima à esquerda do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aos meus irmãos, exporemos as verdades da Bíblia para libertar pessoas de falácias e cadeias religiosas e viabilizar a salvação independente de igrejas e religiões, porque só e somente só Jesus salva, mas devemos nos filiar e dar culto exclusivos a Deus em igrejas de sã doutrina que pregam a verdade. Efésios 5, de 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mateus 10, 21 a 22 e 24, 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e ao pai, ao filho, filhos haverá, que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nota: a palavra de Deus está se cumprindo e as obras do homem da iniquidade, o filho da perdição, estão se multiplicando. Hoje, simples questões são motivos de violência. Leia 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3 e 4 e João 8, 44. Mais uma vez, afirmamos que a verdade não difama e não se associa a falácias. Eis o texto de riqueza de conhecimento, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nota: um texto que não deixamos afastar de nós consta de Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo, um vício chama outro vício, e um pecado chama pecados piores. Todo pecado tem um preço e, mesmo perdoado por Deus, tem seus desdobramentos consequentes. Cada tentação pelo pecado traz no oculto os seus abismos consequentes. Guardemos o nosso caminhar com Deus e nos afastemos de exemplos culturais, de valores invertidos e devassos do mundo que geram a condenação eterna. Se alguém deseja adquirir conhecimentos espirituais extraordinários, adquira o livro Conhecendo para Guerrear, de Ione Moraes, na Amazon, que é ofertado às missões, e nossos estudos são de graça, com esperança na salvação de vidas que chegam ao pleno conhecimento e adesão da verdade. Seremos discretos e respeitosos com heresias de religiões, mas passando a peneira da verdade, pois Satanás é sutil para ganhar nossas almas, desviando-nos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não ignoremos e sejamos vigilantes de nossas almas. O mundo de nossos dias está violento e corrompido pelas ações ardilosas do diabo. Grande volume de assassinatos em nossos dias. Primeiro,
Uma religião com entendimento parcial afirma que Deus é único e Ele é Jeová, e que Jesus liberta do pecado e da morte, mas a salvação vem só por meio de Jeová. Assim consideram a divindade só do Deus unitário e não o Deus triuno, pois não creem que Jesus Cristo é Deus, mas sim um homem perfeito, e quando convidados para receber Jesus como Senhor e Salvador, eles se negam e se afastam. Deus ofereceu Jesus para salvar a humanidade, e a salvação está nele. Negar Jesus é negar a salvação e a vida eterna. Leiam João 3,16, Romanos 10, de 8 a 10, Atos 4, 11 e 12, João 1,12. Também não creem que o Espírito Santo é Deus, mas sim uma força ativa de Deus. Refutação. A Bíblia é um livro espiritual, histórico e requer de nós leitura com fé, na verdade, sóbria, sincera e com discernimento. É verdade que Jeová é Deus, mas não Deus unitário, conforme crê a religião, pois Deus é triunitário e são três pessoas distintas e divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as três pessoas possuem os mesmos atributos da divindade. É preciso entender que Jesus, sendo Deus, quando esteve entre nós, ele foi uma personalidade que possuía duas naturezas, a natureza humana, que durou 33 anos, e a natureza divina, que é eterna. Jesus é Deus, mas o texto já foi muito distorcido pela heresias. Filipenses 2, 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Nota, Jesus abriu mão de sua divindade e veio ao mundo como homem para pagar a sentença de morte que estava sobre a humanidade pelo pecado de Adão. Jesus pagou com sua vida o preço da salvação da humanidade na igualdade humana com Adão. Se o pecado e a morte entrou no mundo por meio de um homem que é Adão, a salvação, a vida e a comunhão com Deus foi restaurada por meio de outro homem, Jesus Cristo. Romanos 5, 12 a 20. A idolatria busca resultados em ídolos que a pessoa vê e pode tocar, em contraste com a fé em Deus, que é invisível. Não há como o Espírito Santo habitar em uma imagem de escultura como ele habita em nós. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Para perfeito entendimento da Bíblia, esses dois textos não podem ser desconsiderados e afastados de nós. Então vejamos, Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. E ainda, cultos, intercessões, petições e perdão de pecados dirigidos só a Deus. O nosso propósito não é criticar, mas sim ensinar e evitar que a fé de muitos se perca em ilusões. Agora vamos expor afirmações religiosas para escolha entre dois caminhos. A pesca milagrosa registrada na Bíblia pela palavra de Jesus, Lucas 5, 5 a 6. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. A pesca resultante do encontro de uma imagem de escultura e há indício de coincidência com o texto da Bíblia. Na pesca em que 3 pescadores lançaram suas redes no rio Paraíba do Sul e nada pescaram, mas ao lançarem a rede pela 3ª vez, encontraram uma imagem de escultura que gerou uma pesca com um grande aumento no número de peixes, o que deu origem à devoção da imagem como padroeira do Brasil. Deuteronômio 4,16: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher. A Bíblia registra que nada é impossível para Deus, pois para ele tudo é possível. Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis. Marcos 10,27, Jesus disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Mas a religião tem um santo declarado o santo das causas impossíveis, um dos apóstolos de Jesus. Ele é chamado santo das causas impossíveis, mas a Bíblia declara que Deus é o Senhor das causas impossíveis. Nota, outra coincidência com a obra exclusiva de Deus, mas a verdade é que a última palavra vem de Deus. Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nota, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado, se arrependido, confessado, com pedido de perdão a Deus, pode ser perdoado. Arrependa de seus pecados, creia no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.